Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo por aqui. Educação em Destaque entrando no ar, né, mais uma segunda-feira, sempre com convidados muito especiais, né? Hoje também com uma convidada mega especial, que já apresento para vocês. Você que nos assiste aqui pelo canal 10 Cabo Frio TV ou ainda pela REC Plus Notícias, participa aqui com a gente, manda suas perguntas, seus comentários, que claro, você também é um repórter desse programa. É um bate-papo que toda semana a gente vem fazer aqui com você sobre educação. E hoje a gente vai falar de um tema mega relevante para o momento, né, com relação à questão da pandemia, é o retorno das aulas. Pais desconfortáveis, né, professores também desconfortáveis. Estamos vivendo um momento diferente na área da educação, aliás, em todas as áreas, mas especialmente na área da educação. A situação não está fácil para ninguém, nem para pais, nem para alunos, nem para professores, né, e toda a equipe gestora. E hoje a gente vai bater um papo com a Carla, que está aqui com a gente, para falar exatamente sobre esse assunto, entre outros. É claro que você também pode sugerir e participar aqui com a gente. Eu já vou dando meu boa noite para você, Carla, muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite, né, a todos e todas. Primeiramente, agradecer, né, muito aí esse espaço. E também parabenizar, né, o programa Educação em Destaque, né, algo, né, que a gente tem que estar sempre cultivando, né, a reflexão, a discussão, o debate e ampliar sempre, né, ter esse canal de ampliação, né, com, né, públicos variados que a gente consegue alcançar via internet. Né. A gente agradece muito, né, eu faço parte aí do sindicato, do CEP Costa Litorânea, Núcleo Costa Litorânea, em que a gente vem também já, né, por diferentes formas aí, discutindo com a categoria e esse tema. É isso aí, gente. Sindicato, a temática é muito ampla. Se a gente for fazer perguntas aqui relacionadas a tudo sobre o sindicato, a gente não vai passar a noite aqui, né? Porque são vários debates. O sindicato vem fazendo um trabalho muito bacana aqui na nossa região. Nesse caso, no caso da Carla, Saquarema e Araruama, que é a abrangência do atendimento do sindicato, né? Do CEP. E claro, você pode participar aqui com a gente, não só pode, como deve. E hoje, inclusive, Alexandre Marques, na semana passada, deixou uma pergunta aqui pra gente. Coincidentemente, a Carla é formada em História, mestre também em História, né, Carla? Então, assim, está com certeza apta a tirar essa dúvida pra gente. A gente vai tirar a sua dúvida, Alexandre Marques, lá do Rio de Janeiro. Tá? Então a gente daqui a pouco vai falar sobre a pergunta dele, que ele questiona sobre como é trabalhada a questão afro-brasileira nas escolas públicas municipais e estaduais da nossa região. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu já tenho que começar perguntando para você, Carla, qual é a sua visão, a visão do CEP que você traz aqui para a gente hoje, relacionada a esse retorno das aulas? Sim, primeiro, né, gostaria primeiro de justificar aqui, né, a ausência do Pedro. Pedro estaria aqui comigo, conosco, né, para discutir esse tema e explicar. Né, primeiro, ele não está presente, né, por conta da mãe, né, teve que acompanhar a mãe, então pede desculpa, né, pela ausência. Né, e eu falo então aqui em nome de todo um grupo. Na verdade, né, a gente tem que estar sempre ressaltando a importância, né, do grupo. Então, o CEP Costa Litorânea, né, o núcleo, né, Costa Litorânea, ele é formado aí por professores que estão, né, atuando em sala de aula, então estão tendo contato aí com todas as problemáticas que envolvem, né, nesse contexto de pandemia. E a gente, como sindicato, também vem discutindo, fazendo reuniões, assembleias, né, e sempre, né, entrando em contato, né, com os profissionais de educação, né, porque a gente representa, né, na verdade somos uma voz, mas estamos aqui para o quê? Para representá-los. Então a gente tem que estar criando esses canais, né, de escuta. Tá? Então acho que é importante a gente falar aqui que eu estou, né, como uma das representantes, mas na verdade o sindicato, né, é todo um conjunto, né, muito maior, né, de professores, de profissionais de educação. Né? Então eu venho aqui representando, né, esses, né, colegas, companheiros, né, de sala de aula, companheiros de escola, toda a comunidade escolar, né, que é importante falar. E como você colocou no início, né,
todo momento, né, muito atípico que a gente está vivendo, sem precedentes na história, assim, para a gente. Então a gente tem enfrentado isso, né, com muitas, né, reuniões, discussões, e pensado sobre, né, nesse momento que é colocado pelos governos, né, a possível, né, uma possível retomada das aulas, pensado quanto isso seria problemático para toda a comunidade escolar. Então a nossa defesa é do não retorno, né, nesse momento que a gente ainda vive, né, infelizmente, né, de alta, né, de contágio. Então a gente defende que o retorno só pode se dar, né, só será possível quando a gente tenha, né, todo um estudo abrangente aí sobre a realidade de contágio do Covid. Então, pensar em retorno é pensar primeiro em analisar todo esse contexto, esse panorama, né, do contágio, né, da Covid. Bom, claro que a gente quer saber, tem um monte de perguntas para te fazer aqui relacionadas a essa questão, até porque é uma dúvida dos pais, como é que vamos fazer para encerrar esse ano letivo, já que as aulas não retornaram presencialmente? Né? Ano que vem, como é que vai ser esse retorno desses alunos para a escola? Se há alguma proposta, se o CEP também vai se envolver de forma direta ou indireta para dar um suporte para essas famílias, para esses professores, enfim. Mas antes, deixa eu dizer aqui que o CEP, Costa Litorânea, está dizendo que você representa muito nossa direção, a direção colegiada do CEP, Núcleo Costa Litorânea. Tá? Marilza Maria, obrigada, minha mãe assistindo o programa aí. Obrigada, mãe. Mãe sempre está junto, né? Quero convidar você que está aqui pelo canal 10 Cabo Frio TV e também você que está pela REC Plus Notícias, né? Da nossa live aqui da transmissão ao vivo. Participa aí com a gente, para a gente saber quem é que está aí para mandar o alô para você. Pode deixar aí a sua pergunta. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Educação em Destaque, tá bom? Então, Carla, fala para mim, né? A gente está vivendo um momento complicado, que a educação nunca passou por isso, né? Nunca antes na história, né, do mundo a educação passou por tal situação que o professor precisou tanto se adequar, os pais precisaram se adaptar a um novo modelo de educação. Sim. Que não está fácil para ninguém, vamos combinar. Né? Porque o professor de sala de aula, eu hoje não estou em sala de aula, mas sou professora, né, de sala de aula, sempre fui. Uhum. Então eu fico me imaginando, né, eu ainda sou mais apta à tecnologia por conta de ter as duas áreas, jornalismo e educação. Mas eu fico imaginando um professor, por exemplo, que nunca teve contato com a tecnologia de forma tão direta, alguns inclusive têm até dificuldade para mexer num aparelho celular, e de repente se depara com uma situação dessas em que você tem que, ao invés de dizer para o seu aluno na sala de aula, guarde o celular porque está atrapalhando, tem que dizer, pegue o celular porque senão você não vai estudar. Como é que foi essa mudança dentro desse contexto educacional que a gente está vivendo hoje? Sim, assim, é algo como, né, a gente já falou no início, né, de ambas as falas, né, é uma situação atípica, então a gente está, na verdade, num movimento, né, no processo, lidando com isso. Né, e como a gente colocou, né, o retorno nesse momento, né, a gente é contra. Né, a gente já decidiu em assembleia, né, greve pela vida, porque nós colocamos a vida, nós entendemos, né, interpretamos que nesse momento o retorno às salas de aula, né, de tanto professores, alunos, estudantes, né, e toda a comunidade escolar colocaria em risco, né, porque a gente sabe aí do grau de letalidade que né, esse vírus. E realmente, quando você tem, né, o início da pandemia em março, né, e todo, né, o complexo que foi da gente pensar, né, em meses, né, inicialmente, né, ficar pensando, né, em meses estar fora da escola, né? Como você falou, né? Apenas estudantes, mas os professores também lidar com isso, né? De não ter mais o chão da escola para trabalhar, né? Para exercer ali a sua função. Então a gente está discutindo isso também. Então o CEP vem aí durante todos esses meses, né, que se alongam aí na pandemia. Infelizmente a gente vê números, né, que a gente tem uma certa um entendimento de que o governo, né, não age da forma, né, como deveria, né, e isso acarreta aí, né, situações de, digamos, descontrole com relação, né, ao contágio, o
que nos leva aí a sempre a pensar que esse 2020 vai se prolongar. E aí, respondendo a sua questão, né, sobre como é que é isso, né, como é que o professor, como é que a gente pensa, né, a educação nesse momento de pandemia. A gente entende que o acesso, né, ao recurso digital, né, trabalhar com, seja, né, as redes sociais para chegar até o aluno, né, trabalhar com plataformas, né, que de início a gente condenou também, né, mas foi discutido, assim, estou colocando, né, reforçando isso para a gente entender que é um processo que a gente está aprendendo também junto, né, mas a gente tem que também perceber que qual é a atuação do professor nesse momento também, né, de angústias, como a gente falou nesse momento. Então, a gente vê que a proximidade, né, com os alunos está sendo viabilizado por esses meios, né, por esses recursos digitais. Então, de início, a gente viu que a gente não pode, né, na verdade, digamos, deixar de lado todo o esforço que professores e professores estão fazendo com relação a isso, né? Então, a gente acredita que o calendário, né, deve ser revisto, o calendário, né, escolar deve ser revisto. Por quê? Existe um precedente que desvincula, né, o ano civil do calendário escolar, do calendário letivo. Então é possível que a gente faça isso, né, que a gente coloque uma reorganização do calendário escolar entre 2020 e 2021, né, que a gente consiga também reorganizar o currículo para que esses alunos, esses professores, né, que estão fazendo todo o trabalho, né, de esforço, né, de estar ali em contato com os alunos, interagindo com os alunos, prossiga, né, com esse trabalho e que não seja, né, digamos assim, jogado de lado, tá? Mas a gente entende que nesse momento não é possível penalizar ninguém, nem estudantes, nem professores. Agora, né, a pergunta que não quer calar, né, gente? Pais vivem me perguntando, a gente acaba virando referência para perguntas de pessoas que são pessoas comuns, pais de alunos e até de professores também, que ficam com a dúvida de como vai ser. Escutei de professores, escutei de pais. Vai ser aprovação automática? O CEP concorda com essa aprovação automática? Qual é a posição do CEP com relação a essa questão do aluno que não teve a oportunidade de estar na escola, né, presencialmente, mas que fez as atividades dele em casa e digamos que ele não tenha conseguido alcançar por diversos fatores, tem alunos que não têm celular para acompanhar, tem outros que não tem quem acompanhe em casa, porque a gente sabe, e aí já é uma questão social que a gente nem vai entrar nela, né? A gente, inclusive, vem falando sobre isso durante toda a pandemia, sobre essa questão social, da dificuldade de o responsável estar junto para ajudar a fazer uma atividade. E pior que isso, entre aspas, né? A questão do pai não ter conhecimento suficiente, não estar capacitado para ajudar também essa criança, porque nós temos muitos pais analfabetos ainda, mesmo, né, em pleno século XXI, com tantas oportunidades, e a gente também não pode estar aqui para julgar e dizer que ele, porque ele não estudou, porque não quis, até porque cada um tem o seu histórico, então é uma questão social. Esse aluno não acompanhou. Esse aluno teve todas as aulas, o professor preparou, fez tudo o que tinha que fazer, mas aquele aluno nunca interagiu, ele não conseguiu alcançar. O que vai ser feito desse aluno? Sim, acho que a gente tem que reforçar isso, né? É uma situação atípica e a gente tem que também analisar isso dessa forma, né? Pensando, né, em não penalizar ninguém, como falei ainda agora, né? Não penalizar o professor porque ele não está fazendo o possível, né? A gente está no processo aí em que várias redes, né, seja no município ou estado, a gente está tendo aí o contato, né, via essa concepção, né, de ensino remoto, de educação, né, não uma educação à distância, porque tem todo o seu, né, seus princípios, né, já historicamente, né, estabelecidos, né, no Brasil. Na verdade, o que a gente teve no início da pandemia foram soluções, né, que a gente considera soluções que foram muito precipitadas, imediatas, né, sem discussão, sem planejamento, né, com a categoria, com os profissionais que iriam ali, né,
fazer esse, na verdade, esse funcionamento, né? Então a gente teve, né, precipitadamente, né, o uso de plataformas digitais, né, que a gente entende que tem toda uma complexidade aí do seu uso, né? A gente está falando de governos que estão, né, adotando certas plataformas, né, e esses recursos, é claro, que tem todos os interesses empresariais por trás, né, mas a gente entende que todo esse trabalho que tem sido feito durante esses meses não pode ser, né, descartado. Então a gente reconhece e valoriza, né, todo o esforço dos profissionais com relação a isso. Para te responder sobre, né, esse professor, né, que está, né, tentando aí, de todas as formas manter esse vínculo com os estudantes e motivá-los a permanecer estudando, tá? Então, a gente considera que esse profissional ele deve ser reconhecido, valorizado nesse momento, né, nesse contexto de pandemia, mas também valorizado em vários outros assuntos, né, que a gente vem aí historicamente lutando, né, pela valorização da educação. Tá? Que a gente sabe aí que a gente tem, né, todo um quadro, né, de situações, infelizmente, né, de desrespeito, de desvalorização, né, da educação no Brasil. A gente falar aí de municípios que a gente mesmo está, né, nesses municípios que não respeitam, muitas das vezes, leis básicas, né, não cumprem as leis, né, de metas de educação, né, planejamento, texto de planejamento, piso nacional, né, então a gente está falando aí de um quadro, né, de profissionais, né, que já tem todo um histórico aí de defasagens e que nesse momento da pandemia não pode ser penalizado, né, por não ter acesso à internet, né, não pode ser penalizado por não ter um computador, não pode ser penalizado, né, por não ter uma internet, né, veloz, como a gente sabe, né, que acontece muito, né, de muitas horas, em muitos momentos da nossa vida, né, de internet, não ter o acesso adequado, né? E isso ocorre também com o quê? Com os estudantes. A gente vê uma situação aí que é uma situação de extrema desigualdade com relação ao acesso, né, dos meios digitais, né? E nesse momento em que a gente está priorizando, né, utilizando, né, desses recursos digitais para o ensino, um ensino mais uma interação, né, com os alunos, com os estudantes, a gente vê aí explodir, né, essa questão da desigualdade, da exclusão digital. Então, quando a gente pensa, né, tá, então todo mundo vai passar, né, que é a questão que você colocou, né, muitos pais ficam, tá, meu filho está se esforçando, né, mas o outro que não está fazendo nada, vai passar. Mas aí vamos analisar, né, toda a situação num contexto mais amplo, né, quais são as garantias, né, que os governos estão dando para que todos os alunos tenham acesso à educação. Que a gente tem que pensar nisso, né? É direito, né, de todos os estudantes, de todas as crianças terem acesso à educação. Então, exatamente. Então, a gente tem que cobrar, na verdade, não a aprovação ou não automática, mas que os governos deem viabilidade para que os alunos, estudantes, estudem nesse momento. Porque tenham acesso, né, aos materiais que a escola está propiciando. Pois é, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na verdade, não prevê a pandemia, lógico, mas ela prevê que todo aluno tem que ter acesso à educação. Toda criança, né, em idade escolar tem que ter acesso à educação. E aí a gente esbarra nessa problemática quando a gente se depara com uma pandemia. Sim. Porque isso não está no cronograma, né? A lei prevê a pandemia, a lei não vai prever a pandemia, mas tem que dar acesso. Então, que fique aí, né, para os municípios, digo aqui da nossa região, que estão acompanhando, precisa que os alunos tenham esse acesso. E outra coisa que você frisou aí, que eu vou mais uma vez, né, já que a gente está aqui num bate-papo franco e aberto, que é, na verdade, esse canal de comunicação, assim, eu sempre digo que Educação em Destaque não é um programa de entrevistas. A gente não está aqui para fazer entrevista, a gente está aqui para bater um papo e falar sobre educação, né? E por isso esse espaço aberto aqui. Então a gente deixa também para os municípios aí, em especial, lógico, da nossa região, que é onde é a nossa abrangência, que deem acesso aos professores e aos alunos, para que eles possam, os professores possam sim elaborar suas aulas,
conseguir alcançar, né, o seu objetivo e que os alunos também consigam alcançar o seu objetivo. Muitas escolas estão fazendo um trabalho muito bacana, né? Eu venho acompanhando aí, venho recebendo inclusive, e à medida que a gente recebe, a gente inclusive vai publicando aí na nossa página da REC Plus Notícias, que não é sobre educação, é sobre notícias de um modo geral, porém, a gente está sempre divulgando coisas relacionadas à educação, porque será, né? Porque eu sou uma grande fã dessa área linda. Quero agradecer aí a participação, Rose Santos, que inclusive está aqui no nosso estúdio, mas também está ligadinha duplamente aqui também, antenada pela nossa rede social. Andréa Pimentel, que é orientadora educacional lá do Edilson Vignoli. Fernando Barros está dizendo: queremos audiência pública da educação em Saquarema. Não se paga reajuste do piso nacional do magistério, apesar de lei criada pelo próprio executivo com este fim. Nenhuma meta do Plano Nacional de Educação está sendo cumprida. Um absurdo. Quer comentar a respeito disso? Sim, posso. Só reforçando, né, essa questão, né, da educação, né, a pergunta, né, sobre os pais, né, aprovação. Nós recentemente também tivemos, né, como eu venho colocando no início da minha fala, né, que a gente está em contato, né, buscando sempre o diálogo com esses governos, né? Nós fazemos a cobrança sim, mas estamos sempre, né, abertos ao diálogo, né, negociando sempre que é possível, né? Então a gente tem participado de conselhos, né? Estamos participando de Conselho Municipal de Educação, Saquarema, também temos, né, uma participação em Araruama. Então a gente está, né, propondo também, né, o que a gente tem, né, o que a gente tem, né, discussões internas em reuniões de direção ou assembleias, né, que as nossas assembleias são soberanas, né? Então essa mesma fala que eu coloquei inicialmente, né, do não retorno, da defesa do não retorno nesse momento, baseado, né, nos dados científicos, a gente tirou essa decisão de não retorno em assembleia com a categoria, ou seja, os professores participaram, né, colocaram sua opinião, e aí a gente tem nesse momento, divulgamos, né, essa deliberação de assembleia. Então, reforçando que a gente está sempre buscando diálogo com os governos, né, sempre a negociação, antes de qualquer outro passo, né. E aí o Fernando, agradeço muito aí a lembrança do Fernando, colocou, né, sobre a nossa tentativa constante nas últimas semanas, né, de realizar uma audiência pública da educação em Saquarema. Né, a gente tem aí já entrado em contato, né, por ofícios, vários ofícios já foram enviados, né, aos representantes do Legislativo, né, da Câmara de Vereadores. Também enviamos, né, tentativa de audiência com a prefeita, né, com a secretaria. A gente já vem conversando já há algum tempo, né, a gente tem esse canal aberto, felizmente, né, também com a Secretaria de Educação, mas tem algumas coisas que a gente sabe que só o Executivo resolve. Então a gente tem buscado aí, com o auxílio da Câmara, né, de Vereadores, essa abertura aí para discussão mais ampla sobre a educação em Saquarema, né, falando não apenas do reajuste, que é uma lei aprovada, né, do ano passado, né, que a gente vem cobrando aí a sua execução, na verdade, né, cumpra-se a lei. Então a gente vem aí já batalhando há anos, né, no município de Saquarema pelo reconhecimento aí do cumprimento, né, de 1/3 de planejamento, não apenas 1/3, mas também o pagamento do piso nacional, que foi essa lei que a gente tem em destaque, né, no pedido para audiência pública. Mas além de falar de reajuste, a gente quer discutir nessa audiência pública todos esses temas complexos que a gente está falando aqui, de retorno, de avaliação, né? Então a gente pede, solicita, a gente já enviou várias vezes, né, esse pedido da audiência pública da educação em Saquarema. É isso aí, a Viviane Vieira falando exatamente sobre isso. Não se cumpre a lei de 1/3 de planejamento em Saquarema. Né? Foi exatamente o que você comentou. Quero dizer o nosso oi aí para o Ivo Marins, que também passa por aqui para deixar o seu boa noite. Sandra Cabral, aliás, eu quero agradecer, que foi através da Sandra, né, que nós estamos com a Carla aqui hoje, uma indicação do sindicato, solicitamos a Sandra e ela generosamente nos atendeu,
né, e permitiu que alguém levou a nossa informação até o sindicato, e hoje estamos com a Carla aqui com a gente. A Sandra está dizendo: Secretaria de Educação do Rio de Janeiro está descontando faltas e cortando salários dos professores que estão sem condições de acessar a plataforma. Importante o representante do CEP fazer essa denúncia. Sandra, eu vou ser sincera que eu não tinha conhecimento dessa situação. Na nossa região, que eu saiba, isso não aconteceu, né? Mas comenta, Carla, né, sobre essa situação, por favor, que eu não tinha conhecimento. A Sandra está dizendo ainda: o professor não pode ser penalizado pela pandemia. Sim, como eu falei anteriormente, né? Essa situação, né, de acesso, de ensino remoto, interação remota, né, com os alunos, que eu não chamo de aula, né, eu sempre converso com os alunos, né, na minha prática, né, durante a pandemia, eu tenho realizado atividades com os alunos, mas sempre numa conversa, colocando para eles que isso daqui não é uma aula, né, a gente não pode reduzir a interação, né, por meios digitais a aula. A educação é algo muito mais, né, digamos, mais complexo, mais vivo. A escola, né, você tem todo um contato, uma vivência, uma afetividade, né, umas trocas, né, importantes. Então, o que a gente está vivendo, né, é uma interação, né, com os alunos. E essas interações que eu tenho realizado, né, eu tenho porque eu tenho um celular, eu tenho um computador, eu tenho um acesso à internet, mas essa é uma realidade minha, né? Isso a gente tem que analisar que professores que não têm, né, o acesso a uma internet veloz, aos computadores e ao domínio até da tecnologia, né? A gente tem, né, um quadro de professores também que vem aí já, né, de décadas de atuação em sala de aula, em que digamos aí, o perpassar das tecnologias, né, não é algo automático, não é algo imediato. Então, sair do giz, né, sair do quadro de giz para um quadro branco, né, utilizar a caneta, o piloto, também é o quê? Um aprendizado. Então, penalizar os professores por conta, né, de não terem acesso é algo que a gente condena, a gente repudia, e a gente já tem, né, denúncias realmente, a Sandra colocou bem. A gente vem recebendo denúncias de faltas de professores que estão com salário descontado, né, por não terem acesso às plataformas. Deixa eu mandar um alô aqui para Thaís Affleck, que esteve aqui semana passada, gestora do Anísia Rosa, escola com maior IDEB, né, no primeiro segmento. O Ivo Marins está dizendo: eu acredito que o melhor caminho é o cancelamento do ano letivo. No retorno à escola, será o momento para repensar de onde parou. Neste momento, o mais importante é preservar vidas. Bacana o seu comentário, Ivo. Inclusive, até para a gente tirar também uma dúvida aqui. Fala-se muito sobre cancelamento do ano letivo, mas a interpretação disso acaba sendo ampla. Porque quando se fala de cancelar o ano letivo, o pai entende de um jeito, o professor entende de outro, e acaba virando uma torre de Babel nessa situação toda. O pai entende que cancelar o ano letivo, então o meu filho vai ser como se não tivesse estudado aquele ano. Por que é que ele ficou durante o ano fazendo as tarefinhas lá que foram para casa? No caso de Saquarema, tem uma apostila, né, que está indo para casa desde, se eu não me engano, final do segundo trimestre, né, e continuam indo apostilas para casa, fazendo a renovação dessas apostilas, que algumas escolas já estão recebendo e outras não foram entregues ainda. Eu estou falando da realidade de Saquarema porque é uma realidade que eu conheço, né, porque eu sou da área de educação no município de Saquarema. E aí, o pai entende dessa forma: meu filho fez as atividades. E aí, vai cancelar o ano letivo, vai fazer de conta, se ele estava no 6º ano nesse ano, ele vai fazer o 6º ano que vem de novo. Isso é o cancelamento do ano letivo? E aí o professor também interpreta de outra forma: não vai cancelar, o aluno já fez as atividades, eu vou dar a nota para quem fez, e quem não fez vai ficar reprovado. E aí, o que é esse cancelamento do ano letivo que tanto se fala e tanto se debate, ninguém chega a conclusão nenhuma? A gente tem, então, assim, claro que é um tema polêmico, né? A educação aí está passando por esse momento,
E a gente entende que é importante realmente a gente ouvir, né, propostas, né, e tirar uma conclusão dessas, né, ideias. O que a gente tem aí na posição do CEP, enquanto, né, vários conselhos e reuniões já, né, passadas aí alguns meses, a gente tem entendimento de que se faça, né, uma desvinculação do calendário letivo, ou seja, a gente está defendendo isso nesse momento, né? A gente entende que todo o trabalho de 2020, né, tanto dos professores, né, que estão aí, né, fazendo sua atuação da maneira possível nesse momento, né, levando em consideração esse contexto, a gente não pode, né, deixar de lado isso, né? Estamos trabalhando, né? Então a gente tem que considerar tudo que está sendo feito, sim. Mas quando eu falo desvinculação de 2020, que a gente pensar que esse 2020 vai se estender para o 2021, né? Que a gente chegue em 2021, aí não sei em que cenário, né? Esperamos que um cenário melhor que atualmente, né? Mas que a gente chegue em 2021 com um cenário que a gente consiga reorganizar esse calendário para finalizar 2020. Então, desvincular o ano civil, 2020, né, do calendário letivo, ou seja, todo o currículo que a gente tem para trabalhar em 2020 não vai dar conta, né? A gente está em outubro, basicamente, né? Então, a gente não vai dar conta, né, desse currículo em 2020. Não tem que dar, a gente está num momento atípico, a gente tem que discutir isso com os estudantes também, né, considerar esse momento que a gente está vivendo, que é também de muitos aprendizados, né? Então, a gente tem que considerar isso, 2020, que vai se estender para o 2021. Né? E isso é reorganização do calendário, né, escolar e reorganização também do currículo, né? Porque a gente vai ter que fazer isso, adaptar, né, esse currículo que a gente deveria ter trabalhado, está trabalhando em certa medida, né, em 2020 para 2021 e quiçá a gente pensar também em 2022. Tá, então Carla, você está me dizendo que, né, deixa eu ver se eu entendi aqui. Você está me dizendo que não vai haver, no caso, ser desconsiderado, cancelar o ano letivo, cancelar tudo que foi feito em 2020. Na verdade, a gente tem uma decisão, né? A gente colocando aqui qual é a proposta do CEP, né? O CEP está entendendo que a gente deve fazer dessa forma, não que os governos façam, né? A gente está entendendo dessa forma, que seria a melhor, né, a maior realidade, né, nesse momento, né, de avançar para 2021, para terminar, assim como a gente tem vários períodos, né, de greves, né, em universidades, em escolas também, em que a gente acaba fazendo o quê? Um avanço, né, daquele ano, né, para terminar. Então, avança alguns meses. Né? Eu mesmo, quando entrei na universidade, né, eu comecei em outubro, terminei no outro ano, né, em fevereiro do outro ano. Né? Então, a gente tem essa possibilidade, né, de desvincular. Entendendo, então, dessa forma, né, também reorganizar o currículo. Então, não sei se... Não, eu entendi. Então, deixa eu dar um exemplo para você que está em casa e que, de repente, conhece a realidade, por exemplo, do município de Cabo Frio. Como eu acompanho toda a nossa região aqui por conta das notícias, então eu acabo ficando sabendo um pouquinho de cada município. No município de Cabo Frio, por exemplo, houve uma situação atípica relacionada ao governo que estava na gestão, enfim. E precisou-se fazer algo do tipo que você está falando. Né? O ano letivo, se eu não me engano, de 2019, não, de 2018, não terminou em 2018. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí, por favor. Sim. Aí a fala, desculpa. Não, pode falar. falar. Do Ivo, né, é importante também a gente considerar, né, que fala do cancelamento de 2020. Né, a gente tem essa discussão, né? Mas aí a gente tem que pensar, né, todo o trabalho desenvolvido, como eu falei anteriormente. Por isso que eu coloquei, né, a proposta do CEP é dessa reorganização. Sim. Né, de 2020, fazendo ciclos, na verdade, ciclos de aprendizagem, 2020, 2021. E também, né, a gente entender que a gente tem o Conselho Nacional de Educação, né, que já retirou aí a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mas continua sendo as 800 horas, né, como sendo algo que deve ser cumprido. E a gente também pede, né, uma forma flexível, né, de cumprir essas 800 horas. Né, poderia até
repensar nessas 800 horas nesse momento, mas né, foi homologado, né, esse Conselho Nacional de Educação, né, essas deliberações foi homologado, então a gente tem que considerar isso, né, também. É a nossa proposta, é o que a gente vem pensando, que a gente vem levando para a categoria, mas os governos estão também aí, né, respondendo de outras formas. Então, por isso é tão importante que o governo esteja em parceria com estes órgãos, não só com o CEP, né, mas com estes órgãos que vêm debatendo a educação. Então, se eu tenho um governo parceiro, é muito mais fácil fazer um trabalho. Sim. Porque vamos pensar juntos. Porque a proposta é essa, é pensarmos todos juntos, né? Inclusive, eu vou continuar nas perguntas aqui, mas é porque vão surgindo questões, né? O governo participativo, né, ele tem muito mais, né, a somar com relação a todo o município, enfim, o Estado, quando é o caso, né, de escolas estaduais, enfim, do que o governo que não participa de forma alguma. E aí, por conta disso, também não há professores que estão ali, né, de forma tão direta, atuando junto ao CEP para que possa se construir propostas em conjunto, ações conjuntas, né? Isso é muito importante ser lembrado. Deixa eu mandar aqui um alô lá para Jaconé, gente. Luiz Lopes, muito obrigada, tá, pelo carinho aí com o nosso programa. Audiência pública online, Keck Mota Nogueira está aqui citando essa questão da audiência pública online. O Luiz Lopes está dizendo ainda que em Saquarema o atual governo não admite conversar com nenhum setor da sociedade. Eu assim, como eu não sou de organização não governamental, eu não sou, até sou, mas não atuo diretamente nessa parte governamental, eu não tenho esse conhecimento de que as portas não são abertas. Né? Então vocês me trazem essas questões. Qual está sendo a dificuldade hoje, não só em Saquarema, né, como abrange Araruama também, qual está sendo a dificuldade hoje do CEP atuar de forma ativa e direta com estes governos? A gente tem realidades diferentes, né? A gente tem em Araruama portas fechadas, né? Araruama tem um sindicato que né, geral, que é o sindicato dos servidores, né, do município de Araruama. É um sindicato geral que dá conta de várias, né, categorias, de várias áreas de atuação do município. Né? Então a gente está, né, atuando em Araruama, mas por conta do que? Politicamente a gente tem acesso e reconhecimento dos professores enquanto sindicato legítimo. Né? Então a gente tem procurado sempre fazer essa interlocução com os profissionais de educação, trazendo, né, sempre para participar, para, né, realizar assembleias também, sempre que possível, plenárias, reuniões, para entender a realidade de Araruama. Mas o governo nos fecha as portas. Né? Então a gente entende aí que a gente tem que caminhar por outras, né, portas aí para tentar também responder às demandas da categoria de Araruama. Então, em Saquarema nós temos uma outra realidade. Em Saquarema a gente tem já, como eu falei anteriormente, né? A gente já vem dialogando com a Secretaria de Educação já há algum tempo, né? Essas demandas estão sendo colocadas, né, tentando ser resolvidas, mas não. Então, por isso que a importância da audiência pública de educação lá em Saquarema, para a gente, né, é um debate, né, aberto, né, claro, colocar na mesa todas as temáticas aí, os problemas que envolvem a educação em Saquarema. A gente tem trabalhado, felizmente, aí, com diálogo em Saquarema. A gente tem conseguido abertura de portas em Saquarema. A gente fez parte aí do comitê para pensar a retomada das aulas, porém, né, nós tivemos esse convite, porém as reuniões eram presenciais, então decidimos que não era hora de manter reuniões presenciais. Nós tivemos esse convite. Né? Então, assim, a gente consegue, digamos aí, ter uma abertura de um lado, mas essa negociação sempre, né, tem alguns conflitos que acontecem. Né? Então, mas não podemos dizer que não temos esse lado, né, de chamamento, digamos, para o diálogo. Temos. Mas a audiência pública está sendo aí a nossa bandeira, né, atual com relação a Saquarema. E é importante dizer que também a gente tem o quê? A
cobrança, né, do Legislativo para fazer o seu trabalho, fazer o seu serviço, que é de fiscalizar as ações da Prefeitura. Que inclusive a Viviane Vieira está falando sobre isso. A Câmara dos Vereadores vem vetando a audiência pública, apesar do CEP ter enviado diversos ofícios, né, que foi isso que você acabou de falar. Deixa eu agradecer aqui a Maxiene de Carvalho, que está aqui conosco, Miriam da Silva, Fernando Barros está dizendo, mas a Câmara está negando colocar a audiência pública, não querem nos dar voz, que foi isso que ela acabou de comentar agora. A Viviane Leal está te dando um oi aqui. A Juscelene Ferreira Barbosa, que está aqui com a gente também. Sandra Cabal está mandando um beijo para a REC Plus, muito obrigado, nós agradecemos o convite. Nada, as portas estão sempre abertas. A Maria Lúcia de Souza está dando seu boa noite por aqui e dizendo que é bom te rever, Carla Ramos. Mesmo na pandemia, a luta continua. É isso aí. O Asla Terra, beijo para você, o Adla, saudades. Viviane Leal está dizendo que na escola que ela trabalha, do Estado, em Casimiro de Abreu, a direção fez uma reunião para até então, no dia 5/10, muitos professores preocupados com o retorno para acompanhar os alunos nos computadores que não há na escola ainda. Foi exatamente aquilo que a gente já comentou, né? Não existe o suporte pedagógico. Quer dizer, suporte pedagógico existe em casa, o professor dando suporte em casa para que as pessoas recebam nas suas casas. Só que como? Se nem todos têm acesso, né? Questão da acessibilidade. E essa questão a gente também, né, levantou, né, essa questão do Estado querer retomar, né, as aulas. Sempre assim, a gente está vivendo nessa tensão, né, de retorno das aulas. Então a gente tem um quadro, né, de profissionais de educação aí né, como a gente já colocou, né, muitos com certa idade, com problemas de saúde, né, que a gente vem aí com um histórico aí de desvalorização da educação, que tem muito a ver com isso também, né, com a perda da saúde, né, infelizmente, né, a gente tem essa situação, né, então a gente vê aí um quadro de profissionais que tem, né, situações de saúde debilitada. Então a ameaça, né, de retornar às escolas é sempre uma tensão, né, para os profissionais, né, para professores e professoras. Então sempre que vem uma notícia de que vai retornar tal dia, é sempre uma tensão, né, que está em volta desses profissionais. Então a gente tem aí do Estado, né, que estava colocado para retornar dia 5, né, de outubro, agora já foi repensado, né, felizmente, né, foi repensado aí também muito, né, da nossa luta, a gente já decidiu em Assembleia greve pela vida, né, e a gente vem pressionando também, né, de outro lado, sempre essa correlação de forças também, né, por isso que a gente precisa chamar a atenção, né, da importância do grupo, né, do coletivo, da importância do sindicato, historicamente, aí, como uma força, como um braço aí para forçar, né, esses governos, os governos que a gente tem aí pressionando por situações que são, né, ruins para o trabalhador, para os trabalhadores, e entender que o sindicato é uma voz, né, para brigar por direitos, por garantia de direitos, né, de todos os trabalhadores. Então, a importância de participar, de acompanhar, de fazer parte, né, desses grupos, né, do sindicato. Então, a gente tem aí vivenciado também essa luta pela não reabertura das escolas, né, entendendo que não é o momento, né, e infelizmente a gente vê hoje, né, divulgado em jornais, né, a notícia de que no Rio de Janeiro vem aumentando o número de casos, né, infelizmente a gente está vivendo a flexibilização, né, das atividades, e aí muitas das vezes os pais colocam, né, a comunidade de uma forma geral, na sociedade civil, pensa, né, se a academia está funcionando, se o bar está aberto, por que meu filho não pode ir para a escola? E aí a gente, na verdade, a gente tem essa inversão, né? Os bares é que não deveriam estar abertos, as academias, né? Claro, pensando aí no desenvolvimento econômico acima, né, de garantias aí de saúde. A Viviane Vieira está falando aqui, tirando a dúvida sobre a questão do cancelamento do ano letivo, né? Que ela botou aqui, cancelar o ano letivo significa não contabilizar faltas enquanto reprovação, bem como estabelecer notas médias e diários completos para que no ano letivo, no ano que vem, né, nivelar os alunos
de onde pararam na aprendizagem, né? Na verdade, foi exatamente aquele resumo que a gente fez aqui. Que foi o exemplo que eu dei, né, de Cabo Frio, que foi exatamente isso que aconteceu. Né? O ano letivo não foi encerrado, na verdade, diários até ficaram abertos para que no ano seguinte os alunos dessem continuidade àquele processo que, né, não houve essa continuidade no ano anterior. Sim, aí a gente também coloca, né, a necessidade de uma avaliação diagnóstica, né, para que todos os estudantes, quando for possível, né, retornar à sala de aula, a gente tenha um diagnóstico, né, faça um diagnóstico, né, do que foi, né, na verdade, aprendido ou não, né, e parta ali de uma meta, de um zero, né, para seguir adiante aí no processo educacional, de ensino e aprendizagem. Mas a gente está colocando, né, também, reforçando o que ela falou, né, a gente está em contato também, buscando sempre, né, ser ouvidos, né, pela Secretaria de Educação, né, no debate pedagógico, né, que é importante também a gente ter, né, na próxima quinta-feira teremos uma assembleia, né, é importante ouvir os professores o que estão pensando, né, também sobre isso, né, de como será aí o encaminhamento, né, das atividades pedagógicas, né, o que estão pensando sobre isso. Então é importante também, né, como ela colocou, né, não penalizar, né, nem professores nem estudantes nesse momento. A gente ter a sensibilidade sobre a situação, né, que na verdade a gente não sabe, né, quais são as situações que estão vivendo em cada casa, né, e todos os processos que a gente tem aí de dificuldades históricas, né, com relação aí a acesso a bens, né, e a gente tem computador em casa, né, a gente sabe o quanto que isso é raro, né, nas famílias de escola pública. Pois é. A Maria Lúcia de Souza está falando, quando a gente estava falando de Araruama, ela citou aqui, em Araruama não há diálogo, infelizmente. Né? Fernando Barros está dizendo, abertura sem solução. A Sandra Cabral está dizendo que Saquarema fechou as portas para as reivindicações profissionais da educação. O Fernando Barros está dizendo ainda que não estão cumprindo a lei em Saquarema. A Sandra Cabral está dizendo ainda, a audiência pública é um direito dos profissionais da educação. Aliás, uma dúvida que sempre me perguntam, e eu vou deixar que você responda, porque você tem muito mais know-how do que eu para isso, é a questão do sindicato, gente. O sindicato não atende só professores do Estado. Assim, as pessoas acham, né? Muitas pessoas, inclusive, falam assim, não, mas eu nem procuro o CEP, porque o CEP é para professor só do Estado. O professor do Estado é atendido pelo CEP. O município não tem sindicato. Então, assim, é uma dúvida que eu vou deixar, logicamente, que ela tire, né? Mas que a gente já começa pensando errado quando a gente pensa que o professor tem essa separação. Se eu sou Estado, eu sou um, se eu sou município, eu sou outro. Eu tenho mais valor se eu sou do Estado, eu tenho menos valor se eu sou do município, ou ao contrário. Então tira essa dúvida pra gente. Como é que faz o professor que gostaria de participar do sindicato e não sabe como, ou não sabe nem se é para a categoria dele, ou se é para alguma área, algum setor específico da sociedade? Enfim, tira essa dúvida pra gente. Sim, importante. Como eu falei ainda agora, né? A gente entender a importância da história dos sindicatos, né, no Brasil, entender aí todo o processo, né, de luta dos movimentos, né, de trabalhadores por conquista de direitos e garantia desses direitos, né. A gente vive aí recentemente processos de reforma, né, reforma trabalhista, reforma previdenciária, né, que foram assim bem, digamos aí, negativas, né, para todos nós. E agora, né, nós temos aí em discussão uma reforma administrativa, né, que também vem aí fortemente aí para, digamos aí, dificultar, né, todo o acesso aos serviços públicos, não apenas, né, pensando no servidor público, na servidora pública, mas pensando aí em toda a comunidade, toda a sociedade brasileira que depende, né, de serviços públicos. Né? Nós estamos agora num contexto de pandemia em que mais se falou e tem que se valorizar, se reconhecer, né, a sua necessidade, sua importância do SUS. Né? A gente está, né, tendo que agora reconhecer, né, valorizar esse sistema único de saúde, que é, né, uma das coisas ímpar, né, que nós temos, né, na história, e entender e valorizar esses profissionais que trabalham, que são enfermeiros, né, médicos,
né, todos os técnicos que estão ali, né, nos hospitais, nos postos de saúde, que estão nos atendendo, né, e que são também historicamente muito desvalorizados. Né, e agora a gente vem com uma reforma administrativa, né, que também vem junto aí com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, né, digamos aí, compactuar com esse projeto neoliberal, né, de criar um Estado mínimo. O que a gente vai pensar que é o quê? Que é fim de recursos, né, públicos para a educação, para a saúde. E a gente tem, né, uma sociedade que é, né, imensamente desigual. Né? A gente tem uma sociedade que vive aí exclusão, né, absurda, histórica, de séculos. Então, a gente não ter, né, serviços adequados para essa população, perpassa por esses projetos aprovados, né, perpassa por essas reformas aprovadas. Então, ter um sindicato, né, menos atuante, ter um sindicato fraco, favorece a quem? Favorece a essa lógica, né, neoliberal do Estado mínimo, né, que a gente vai retirar aí, né, das populações mais pobres o acesso à saúde, o acesso à educação. Né? Então, assim, o que ela falou, né, sobre o sindicato, que você perguntou, né? Assim, sempre valorizar esse sindicato, né, o sindicato que a gente tem. Né? O CEP tem aí mais de 40 anos de luta, né, no Estado, mas ele não é só de professores do Estado, como você perguntou, né? Não é só de professores do Estado, na verdade ele abrange o Estado todo e os municípios, os seus municípios. Então a gente, historicamente, a gente está localizado ali em Bacaxá. Muitas vezes também falam disso, né? Ah, não, vocês são só de Saquarema. Não, na verdade a gente tem Saquarema e Araruama. Então a gente tem aí contato sempre, né, com esses professores das redes municipais, e a filiação acontece. Né? A filiação é simples, né? É uma ficha que preenche com contra-cheque e passa a ser realizada uma contribuição voluntária, né, que também ajuda, né, a manter. Entendido. Nossa, com certeza não vai dar tempo de responder todas as perguntas. Produção, quantos minutos eu tenho? 10 minutos, não me deram 5 minutos a mais. Vocês não existem, gente, obrigada. Deixa eu só tirar uma dúvida que não tem a ver diretamente, mas por conta de você ser de história e estar aqui com a gente hoje, o Alexandre Marques deixou pra gente uma pergunta na semana passada. Ele é professor de história, se eu não me engano também é mestre em história, e a curiosidade dele é de saber como funciona esse trabalho aqui na nossa região. Nesse caso, para, né, você, Saquarema, Araruama, nesse circuito, como é que funciona o trabalho com a cultura afro-brasileira? A gente tem, assim, na região, a gente tem importantes, digamos, espaços, né, patrimoniais, né, que podem ser utilizados aí no ensino de história. A gente, pode ter sido comentado, né, a escola lá de Sobara, né, como o Quilombo, né, assim, uma escola quilombola, né, onde, na verdade, quando a gente fala de história, na história, né, dos quilombolas, a gente está falando de todo, né, um grupo, né, de pessoas, né, que fazem parte ali de um território, né, que foi construído a partir do quê? De uma lógica de fuga, né, de um processo de fuga, na criação de quilombos, né, de retirada, né, desses grupos da violência que foi a escravização, né, de séculos de escravização que nós tivemos no Brasil. Então, o Rio de Janeiro, ele digamos assim, tem um cenário assim, de muitos territórios quilombolas. Tá? Então, e em Araruama nós temos essa possibilidade aí de trabalhar, né, com a cultura, falando, né, de cultura afro, né, cultura africana e cultura afro-brasileira, tratando aí desse patrimônio, né, de exploração desse patrimônio cultural, tanto com riquezas aí materiais, quanto riquezas, né, imateriais, né, com a escola de Sobara. Tá? Vamos para a realidade. Peraí, porque assim, Sobara, para quem, por exemplo, é de Araruama, eu sei porque eu trabalhei durante muitos anos em Araruama, muitos anos mesmo. Não vou nem citar aqui quanto tempo para não fazer o cálculo e descobrir a minha idade. Mas assim,
É muito difícil quando a gente quer levar, por exemplo, um aluno de Sobara, o aluno que é aqui do centro de Araruama, né, ou de outros lugares. Existe um projeto, existe dentro do currículo escolar. Como é isso? Como é que isso funciona com relação à realidade do aluno na escola? Como é que é trabalhado na escola com o aluno? Pensando que, não estou falando só de Araruama, de Saquarema também, né? E Cabo Frio, enfim, toda a nossa região. Até porque a gente está aqui pelo canal 10 também, Cabo Frio TV, e tem uma galera de Cabo Frio assistindo a gente. Como nas escolas isso funciona? A aula de história, não só de história, porque cultura afro não está relacionada diretamente à história. Né? A pergunta foi porque você é de história, está aqui com a gente hoje, a gente está se aproveitando de você. Existe algum projeto dentro da proposta pedagógica de cada escola? Tem que existir, dentro do PPP, tem que existir a cultura afro-brasileira, a escola, de que forma ela tem que obrigatoriamente trabalhar isso, até porque é lei? Como é que funciona isso? Sem vislumbrar essa coisa da saída da escola, porque a gente sabe que, assim, para o professor de sala de aula, você é professor de sala de aula também, deve saber que é uma missão impossível, às vezes, você conseguir tirar o aluno para levar para outro lugar, principalmente quando é outra cidade. Sim, entendi. É importante a gente falar, né, da existência, né, a gente falar da existência até perpassa outros, né, outros processos aí de ensino. Inicialmente eu falei, olha, tem a escola, né, uma escola lá que trabalha com todo o processo, né, de valorização, né, da cultura africana, né, aí a gente tem, né, eu já trouxe para você um pouco do que significa isso, né, o quilombo, quilombola, né, então essas estratégias de falar de um patrimônio, falar de um lugar, né, de um espaço em que esses agentes, né, são presentes, né, na nossa contemporaneidade, né, faz com que a gente já, né, tenha ali uma possibilidade de trazer, a partir aí dos eventos históricos, né, a partir do entendimento da nossa história, digamos ali, todas as relações, né, que foram colocadas, né, nessas populações, desses grupos, né, e como até hoje está presente e sofrendo, né, com o racismo que infelizmente, né, é presente na nossa sociedade. Tá? Então a gente, ao trabalhar com quilombola, trabalhar todas as perspectivas, né, até desse próprio território, como você falou, né, não, está muito longe, realmente a gente tem todo um processo, né, é difícil, né, de fazer aulas de campo, né, visitas, né, realmente é complicado, mas quando você sabe da existência, aí você já problematiza essa existência. Por que é longe? Por quê? Aí você vai trabalhar a dinâmica daquele espaço, né, por que está naquele local, quais foram as ações, né, que determinaram aquele espaço com quilombola, tudo isso. Então acho que problematizar, né, já parte aí do processo de ensino dessa cultura. Você falou sobre as leis, né? Existe sim lei, né, que garante que seja trabalhado nas escolas, né? É uma lei de 2003, né, de história africana e afro-brasileira, não apenas para a história, mas também para a língua portuguesa, para artes, né? E também existe uma lei de 2008 que inclui, né, as sociedades indígenas. Né? Eu fiz um trabalho com sociedades indígenas, um trabalho de ensino de história, que a gente eu voltar a falar, né, sobre outro espaço, né, que existe também em Araruama, que é em Morro Grande, que é de uma escola também, que a gente tem lá a réplica de uma oca, né, tem uma casa de farinha, que é, né, a casa de produção de farinha, né, e a gente tem uma sala de memória Tupinambá. Né, então, Araruama, a gente tem como trabalhar esses dois, digamos, essas duas dinâmicas culturais, né, que são tão importantes, né, para a história brasileira. Então, assim, está assim no nosso currículo, né, a gente tem que trabalhar assim, mas temos aí diversas possibilidades. Né, não dá para falar aqui em 10 minutos. E cada escola também, lógico, vai se adequar, né, vai adequar a sua peculiaridade local, né, como a lei, antes, inclusive, né, que a LDB, muito anterior a essa questão da cultura afro. O Pedro, voltando aqui, tá, gente, para o SEB, foi só para tirar a dúvida, eu espero, Alexandre Marques, que a gente tenha conseguido tirar a sua dúvida aí. Sim, daria outro programa. Daria outro programa, Inclusive, eu quero mandar um beijão para Drica Santos, lá de Portugal, que está ligadinha aqui com a gente, tá? Obrigada aí pela sua participação.
O Pedro Augusto Mangel está perguntando quais as ações do sindicato e categoria, quais as ações o sindicato e categoria podem realizar nesse momento de portas fechadas. Haverá assembleias? Pergunta que não quer calar, né? Vamos lá. A gente até acho que já falamos sobre isso. A gente tem feito só uma pincelada. A gente tem feito assembleias e eu comentei até aqui, na próxima quinta-feira, dia 1º, né, de outubro, nós teremos uma assembleia, né, do município de Saquarema, da rede municipal de Saquarema. E a gente está com essa, né, essa bandeira aí, como eu coloquei, né, da audiência pública, né, assim, consideramos importantíssima, né, a aprovação dessa audiência pública pela Câmara, para que seja um espaço, né, que a gente possa levar as nossas demandas, né, as reivindicações da categoria, né, não apenas, né, na questão do reajuste, de todos os cumprimentos, né, de leis que a gente precisa ter, né, cumprido, mas também todo o debate pedagógico que a gente precisa nesse momento de pandemia também. A Maria da Conceição Gomes está dizendo: Conceição Orientadora Educacional, saúda Carla. O Valdinei Abreu está ligadinho aqui com a gente também. Sandra Cabral está perguntando como é que fica a situação do aluno especial. A gente tem todos esses problemas, né, digamos assim, aumentados. Não que a educação especial tem, né, quem faz parte da educação especial seja problema, não. Mas a gente tem todo um quadro, né, de situações assim, da educação, né? Tanto a educação infantil, que a gente sabe que tem todo, né, uma reflexão, né, muito específica nesse momento de pensar em retorno. A gente, né, entende que crianças de educação infantil, né, que aí tá até 5 anos, né, seja nos últimos, né, a se pensar nesse retorno, conta, né, dos contatos, né, todo a dificuldade, né, que seria de entender os protocolos, né, de segurança. Então a gente também vem discutindo isso. EJA e educação especial também faz parte, né, dessas temáticas, como eu coloquei inicialmente, né, que estão sendo pensadas. Quando eu falo assim de problemas, são problemas que a escola já tem em quê? Né, realizar os procedimentos adequados a atender, né, esses grupos, né, que fazem parte aí dos procedimentos da escola, né, de garantir os direitos, né, para a educação especial. Então, a gente pensar em educação especial, a gente está pensando também todo um complexo aí que a gente deve atender, né, uma complexidade muito grande, né, quem tem formação adequada para isso, né, sabe que envolve, né, tanto equipamentos, né, de proteção individuais que sejam adequados para essas crianças e o atendimento também em casa, né, dessas crianças, como é que está sendo. A gente tem acompanhado que muitas das vezes os governos não têm uma preparação adequada, né, flexibilizada, com atividades flexibilizadas para esses alunos, né? Então a gente tem que cobrar, né, que isso seja realizado com atividades, né, flexibilizadas, que assim, eles não podem ter apenas um ensino numa tela, né, porque eles precisam de outras dinâmicas de interação e de aprendizado. Então, cobrar isso também dos governos, né, que as escolas estejam realizando. O Fernando Barros está comentando aqui sobre o Vale Alimentação de Araruama, que foi cortado, né, que também seria uma temática para um programa inteiro. Infelizmente, a gente já está no finalzinho aqui. A Maria Lúcia, vamos trocar em miúdos rapidinho aqui. A Maria Lúcia de Souza está querendo aproveitar o gancho aqui e está perguntando se há alguma mobilização do CEP para o dia 30/9, Dia Nacional da Luta contra a Reforma Administrativa. No nosso caso, né, do núcleo, né, nós não estamos com nenhuma atividade por dia, né, porque estamos com a Assembleia no dia 1º. No 1º a gente tem a Assembleia da Rede Municipal de Saquarema. Mas, se não me engano, o CEP-RJ, o CEP, né, CEP da capital, CEP Central, vai realizar sim atividades. Tá, deixa eu mandar até um recadinho da Sandra Cabral aqui que está dizendo: Assembleia Geral do município de Saquarema, fica ligado aí, professor. Assembleia Geral do município de Saquarema, dia 1º de outubro, às 18 horas. Será online e a Sandra lembra que é preciso fazer a inscrição, tá? Senão não haverá possibilidade de participar. No Face, né?
no Face do CEP Costa Lituânia, vocês encontram lá tanto as informações do dia, horário e também o link para inscrição. A gente falando, né, da importância da participação, né, e a Assembleia é esse momento, né, essa oportunidade. Então, o Fernando Barros está dizendo aí, Saquarema está apenas empurrando as demandas da categoria com a barriga, queremos soluções, só receber o CEP e nada resolver. Do que adianta? Os royalties de Saquarema praticamente triplicaram e a arrecadação municipal. Está faltando interesse em valorizar a educação. A Durvalina Lousado está participando por aqui, Fernando Fidelis também. A Durvalina está perguntando, a avaliação será feita em casa? Quer enganar quem? Pois é uma questão muito polêmica, inclusive, né? A Durvalina está dizendo ainda, audiência pública já, CEP Baixada Litorânea me representa. Mas o sindicato não tem força sozinho, a classe precisa se unir. Mas eu ia citar exatamente sobre isso. Quando a classe é unida, fica muito mais fácil fazer uma luta coletiva do que uma luta de um cidadão ali brigando, ou dois cidadãos brigando por um fim. Né? Se não há essa união, fica muito mais difícil fazer a força. Quando a gente entender, né, a força que nós temos enquanto coletivo, né, enquanto coletividade, enquanto categoria unida, né, a gente vai conseguir muitas vitórias. Né? Infelizmente, a gente vive nesse momento histórico, né, que eu falei para vocês, reforcei aqui, né, já devem saber, mas de reformas, né, que vem nos tirando, né, direitos aí históricos conquistados. Quando a gente fala de direitos, a gente está falando de leis que são benéficas para todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas que foram o quê? Conquistadas a partir de muito suor, muita luta. A Viviane Vieira está dizendo, é importante dizer que esse ensino remoto é realidade adotada em muitos lugares do mundo. Assim, o Brasil não é o único afetado em sua educação. Ao contrário do que dizem a minoria, que são a favor da reabertura insana das escolas nesse momento. Afinal, pandemias não ocorrem só num país, e sim no mundo inteiro. A Ana Amélia está dizendo, o que está ruim pode piorar, por incrível que pareça, cada vez mais desigual e ficando cada vez mais gigantesco. O Rodrigo está parabenizando a REC Plus, muito obrigada por escutar o CEP Costa Litorânea, um diálogo fundamental para a educação da região. Precisamos da audiência pública, não esqueceremos dos vereadores que não estão a favor da audiência e não estão lutando pela educação. O Carlos Alexandre do Museu de Conhecimentos Gerais está por aqui com a gente também. Muito obrigada, Carlos Alexandre, sempre muito participativo. Kaique Frazão também, Rodrigo Dantas, Verônica Souza. A Durvalina está dizendo ainda que é muito importante esse trabalho, conhecer para respeitar, assim não veremos tantas atrocidades. A Viviane Leal está falando sobre a cultura indígena, né, da Escola do Honorino, que aliás eu tenho o prazer de conhecer, quero mandar um alô para todos lá de Morro Grande. Enfim, a Durvalina está dizendo que estará junto lá no dia 1º, Andréa Ferreira está por aqui também com a gente. Fernando Barros está falando audiência pública já, audiência com a prefeita já. O Carlos Alexandre está dizendo sobre a parte que falou dos quilombos. Em Saquarema falta iniciativa dos professores em buscar as histórias das localidades. Recebo muitas mensagens de alunos que gostariam de vir ao museu, mas os professores não se mostram incentivados, assim como abordar sobre os temas antes da pandemia. Eu quero até fazer um comentário a respeito disso, Carlos Alexandre. Nós temos em Jaconé o Museu de Conhecimentos Gerais, que é um trabalho maravilhoso feito pelo Carlos Alexandre. Ele é um cara assim, que faz um trabalho ímpar na cidade. Infelizmente, eu sou obrigada a concordar com o Carlos Alexandre quando ele diz que essa questão do interesse. Por quê? Saquarema disponibiliza o ônibus escolar para transportar os alunos dentro da cidade. Então, basta que a escola solicite esse ônibus. Eu sei porque funciona, porque eu sou pidona, tá? Eu sou muito pidona. E, assim, a escola onde eu atuo sempre leva os alunos, pelo menos uma vez por ano, leva os alunos no Museu de Conhecimentos Gerais e não só, né? Leva em outros lugares também. Eu acho mega importante que esse trabalho aconteça. E nisso eu parabenizo o município de Saquarema, porque não são todos os municípios, já trabalhei em outros, não vou citar
nomes quando a coisa é negativa, mas quando é positiva a gente apoia mesmo aqui. E realmente, isso acontece, tá? Saquarema, basta a gestão solicitar o transporte, não consegue levar para outras cidades, mas dentro da própria cidade, essa locomoção acontece. Carlos Alexandre é prova disso, porque eu todo ano levo os alunos lá, né? E isso é muito bacana quando o professor se motiva. Professor, se você não sabe, tá? Tome conhecimento disso, que você pode solicitar a gestão da sua unidade escolar, que solicite um ônibus escolar para que leve os alunos, tá, para conhecerem pontos da sua cidade. Em Saquarema funciona, eu sei que funciona por ser pidona e saber o que acontece, tá? A Sandra Cabral está agradecendo, né, a REC Plus, os profissionais da educação agradecem, com certeza sou tão profissional da educação quanto vocês, Sandra, estamos juntos. A Karina, a qualquer momento eu vou ser expulsa daqui, tá, gente? Vão me tirar do ar a qualquer momento. A Karina está dizendo, meus filhos estão no município de Saquarema e acham um absurdo esse ensino remoto que está sendo adotado para a alfabetização. Meus filhos estão odiando estudar. Infelizmente essa é uma realidade que, né, foi aquilo que a gente comentou. Até porque nem todo mundo tem acesso, nem todos os pais têm tempo de estarem juntos, né, porque trabalham por diversos fatores sociais, então dificulta mesmo. Acho que só para comentar. Pode ficar à vontade enquanto não me cortam do ar. Pegar esse gancho né, de falar de pais, né, mães, pais responsáveis, né, de quanto é importante a gente fazer essa interlocução, né, com vários grupos da sociedade civil, né, de escutar a associação de moradores, de escutar o conselho tutelar, né, da participação também nos conselhos municipais, né, de ouvir, né, a associação de pais, né, é importante. Então o CEP, assim, acho que a gente sempre está, né, fazendo atividades anteriormente, né, antes da pandemia, a gente sempre fez, né, atividades com parcerias. A gente acredita que esse diálogo, né, é importante, né, a gente ouvir, né, outros setores da sociedade civil. Então, a gente ter essa posição, né, de pais responsáveis, atuando sempre, né, participando, é importante. Né, e chegar junto com conselhos tutelares, né, com o Conselho Municipal de Educação, né, ouvir. É importante também, até porque a gente está debatendo, como a gente colocou, né, colocando quais são os nossos desafios nesse momento de contexto aí de pandemia, né, e falar realmente, né, como era o nosso tema, né, de retorno às aulas, não é, né, assim, o momento ideal. E pensar nesse momento, né, é algo que a gente deve pensar, sim, né, planejar, saber e cobrar, principalmente, né, cobrar dos governos para que haja realmente um retorno, quando for possível, um retorno seguro. Bom, encerrando já, a Durvalina Losato está agradecendo, dizendo show, REC Plus, obrigada pela oportunidade. Michele Maria 10 são vocês que ficam aqui com a gente. Mary Jane de Souza, que está aqui com a gente também assistindo. Ana Amélia está dizendo audiência pública já. A Sandra Cabral está dizendo Carla Ramos arrasando. O Robledo, que está aqui com a gente também nos assistindo. Sandra Cabral diz Dali CEP Costa Litorânea. Agora eu digo Dali CEP Costa Litorânea. Quero agradecer muitíssimo, tá, a vocês do CEP que encaminharam essa pessoa iluminada para estar aqui com a gente hoje. A gente está muito feliz de receber uma representante do CEP. Isso é extremamente importante para nós, enquanto educação em destaque, né? A educação sempre precisa estar em destaque quando se acredita que é a partir da educação que se transforma. Tá? E nós estamos aqui para transformar. Nós acreditamos na educação, é por isso que eu sou educação, a Carla é educação, nós somos educação e todos nós juntos vamos mudar o contexto, não só histórico de Saquarema, Araruama, mas o contexto da educação nacional através do nosso papel de formiguinha nas salas de aula, nas nossas escolas. E eu agradeço muitíssimo, Carla, pela sua participação aqui hoje. Nós que agradecemos esse espaço. Né, aproveitando sua fala para a gente lembrar, né, que entramos agora no centenário do Paulo Freire, né, e é sempre importantíssimo a gente, né, exaltar essa figura tão importante, né, e sem comparação aí, né, que foi um pesquisador, um estudioso, né, da educação
né, e tem um papel significativo aí na nossa formação, né? Entendendo que a educação ela não transforma sozinha, né? Ela transforma as pessoas e as pessoas transformam aí a realidade, né? Então a gente acredita nisso e a gente está, né, sempre de portas abertas, né, com o Face, né? A gente tem o Face do CEP Costa Litorânea, né, que a gente pode sempre estar ali trocando e recebendo, né, comentários, perguntas, né? A gente vai estar sempre na medida do possível, que a gente também é um grupo pequeno, né? A gente fala, né, da importância, né, da participação dos sindicatos, mas a gente vê aí que historicamente aí a luta para digamos aí, para acabar com esses movimentos sociais, né, infelizmente vem surtindo efeito, né? Que a gente tem aí núcleos, infelizmente, com poucas pessoas, né? E chamar as pessoas a participarem, né? Nós teremos a Assembleia na quinta-feira, a Assembleia da Rede Municipal de Saquarema, porque estamos com essa bandeira aí da audiência pública importantíssima e a gente espera contar aí com a participação de todos, né, os profissionais de educação de Saquarema para se juntar e nos ajudar a contribuir para que a gente seja, né, que a gente tenha uma voz, né, mais forte aí para cobrar, na verdade, dos nossos outros servidores públicos, que são, né, vereadores e poder executivo aí, para que se cumpram leis aí e que se debata também, chamando, né, os profissionais de educação para participar desse debate aí pedagógico que a gente está vivendo no momento de pandemia. E eu quero mandar um alô e um tchau já para quem está entrando por aqui. Obrigada, Terezinha Ruad, grande parceira aí nas nossas redes sociais, sempre dando forças. E já que você citou Paulo Freire, eu vou também citar Paulo Freire aqui e dizer que, mesmo tão antigo e tão atual, né, que fala sobre partir da realidade do aluno, que nós, professores, nós, gestores, sejamos mais sensíveis, né, a realidade desses alunos, a realidade e também a realidade desses professores, que eles estão vivendo hoje um tempo difícil, mas que tudo isso vai passar e nós estamos com vocês. Tá, Carla? Muito obrigada. Obrigada. E você, Carla, nem sabia, mas você está participando aqui hoje do último programa dessa temporada. Olha. Né? Do último programa dessa temporada. Eu quero hoje me despedir de vocês temporariamente. A Educação em Destaque vai, né, sair do ar por conta de eu estar com um bebezinho aqui. Eu vou tentar não chorar. Por conta de eu estar com um bebezinho aqui. Daqui a pouco ele está chegando, né? Já tem mais gente chorando também aqui. E assim eu vou precisar me ausentar para ter o bebê. E logo em seguida, né, quando nós terminarmos essa temporada do nascimento do Gael, a gente está retornando com o Educação em Destaque numa nova temporada, com novos personagens sentados aqui comigo e talvez com o Gael lá na recepção, me aguardando terminar o programa. Quero agradecer muitíssimo, Cabo Frio TV, muito obrigada pelo espaço que vocês sempre cedem pra gente. Marco Serpa, Andréa Borba, muito obrigada, tá? Eu não ia chorar, tá? E quero agradecer muitíssimo a todos vocês que sempre acreditam no nosso trabalho, que ficam aqui com a gente. E parem de chorar aqui na produção, que senão eu vou chorar também. Mais do que eu já tô. Tá? Muito obrigada de coração a todos vocês. E, claro, a gente vai dar notícias para vocês de quando retornaremos. Ainda não temos um prazo determinado, mas estaremos de volta assim com a Educação em Destaque numa nova temporada. Carla, muito obrigada. Obrigada a você, uma honra estar aqui no último dessa fase, né? Dessa fase. A fase com o Gael. Exatamente. Muito obrigada a todos vocês que ficaram por aqui e eu já vou me despedindo, atrasada inclusive, e dizendo o nosso tchau, tchau e fique com Deus.